a porta fechada, o céu é de bronze, na hora do medo, até das promessas a gente esquece, mas Deus não esquece não. O tempo dispara, fala em teu peito, são vozes gritando que não tem mais jeito, amigos se afastam e nos abandonam, mas Deus não abandona não. Pelo contrário, Deus é invisível, sua presença é pra você não parar. Quem foi que disse que vontade de pé me pede nele correrá? Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando extraordinário não acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. Enquanto perguntarem como acontecer, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer maravilha. É coisa do meu Deus o gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome ignorar a mesa. É coisa do meu Deus abrir boca trancada, responder oração de gente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando extraordinário não acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como acontecer, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer maravilha. É coisa do meu Deus o gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome ignorar a mesa. É coisa do meu Deus abrir porta trancada, responder oração de gente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando extraordinário não acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como acontecer, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus, do meu Deus, isso é Meus irmãos, aleluia. Quem está feliz com esse Deus maravilhoso? Como é bom estar na presença de Deus, aleluia, e podemos cultuar a Ele, glória a Jesus, e poder dar a Ele aquilo que Ele merece. Se é que podemos dar a Deus alguma coisa, né, irmãos? Glória a Jesus. Quem somos nós para poder dar a Deus alguma coisa? Porém, Ele só pede de nós, aleluia, o que nós estamos fazendo nesta noite, que é adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Aleluia. O que é adorar a Deus, presbítero? É cultuar a Ele, né? É servir a Ele. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é reservar um tempo exclusivo para Ele, glória a Jesus. Adorar a Deus é dar a Deus a prioridade que Ele merece, glória a Jesus. Você poderia hoje, estar talvez em outro lugar. Os nossos jovens poderiam estar em outros lugares, mas eles
preferiram vir para a igreja para cultuar a Deus. E isso, para Deus, é adoração. Os irmãos estão entendendo? Aleluia, não é? Glória a Jesus. Talvez convidaram elas convidaram o irmão, a irmã. Não, hoje a gente vai queimar uma fogueira e a gente vai assar um milho. O que é que tem? Vamos lá. Mas você disse, não, eu vou para a igreja. Aleluia. Mas vai fazer o que na igreja? Vou cultuar a Deus. Glória a Deus. Deus recebe isso como adoração, irmãos. Amém? Na palavra original, adoração, se nós formos pesquisar lá no Antigo Testamento, quando surgiu a palavra adoração, a primeira vez que surgiu a palavra adoração na Bíblia foi quando Abraão subiu o Monte Moriá para, naquela ocasião, imolar o seu filho, sacrificar o seu filho. Foi a primeira vez que surgiu na Bíblia a palavra adorar, porque ele disse para os moços que estavam levando o jumentinho: vocês fiquem aqui com o jumento, eu e o moço vamos subir, e depois de adorarmos, nós voltaremos para vós. Foi a primeira vez que surgiu a palavra adorar na Bíblia. E a partir dali, irmãos, essa palavra começou a fazer o sentido de sacrifício. Quem entende, diga amém. Amém. Adoração sem sacrifício não é adoração. Aleluia. Que coisa boa, irmãos. Aleluia. Sacrifício é: eu posso ir, mas eu não vou. Aleluia. O meu coração quer ir, a minha mente quer ir. Aleluia. Os meus desejos querem ir, mas eu não vou. Eu vou adorar. Isso é sacrifício. Amém, meus irmãos? Eu disse para o diácono que eu vou pregar só porque falta 15 minutos, amém? Aleluia. Porque quando o tempo está pouquinho, eu sei que eu vou pregar pouquinho. Porque se tivesse ali 40 minutos, 1 hora, ia dar para ele pregar. Mas como tem pouco tempo, aleluia, eu vou trazer uma palavra, amém, meus irmãos? De forma rápida e sucinta, para não cansar os irmãos. Aleluia, eu gostaria de ler com os irmãos lá em 2 Samuel. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nosso irmão Ítalo leu em Samuel também, em Samuel. Eu vou ler 2 Samuel aqui. Aleluia. No capítulo 9, irmãos, é uma passagem muito conhecida e eu quero aqui de uma forma muito sucinta, rápida, trazer algo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Que serve para todos nós, para toda a igreja do Senhor Jesus. Capítulo 9 de 2 Samuel, e o versículo de número 5, 6, 7. Alguns versículos aqui. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. Presta atenção que é uma exclamação aí, sim ou não, irmãos? Uma exclamação, não é? Como é que a gente exclama? A gente aprendeu isso lá no colégio. Foi isso? Os pontos, né? No português, 2 pontos, vírgula, ponto e vírgula, interrogação, reticência, exclamação. Quando a gente exclamação é porque a gente está surpreso com alguma coisa, ou feliz. Estou falando aqui em português, tem professor aqui, né? Então, perceba que quando Mefibosete chegou diante de Davi, ele exclamou, ponto de exclamação aí: Mefibosete. Olha que exclamação, né? Disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E disse: e te restituirei. Repita comigo: restituirei.
Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Existe uma máxima na filosofia, irmãos, aleluia, que diz assim: o que falo é o que penso. Geralmente todas as pessoas falam, na verdade, aquilo que pensa. Ou seja, e quando se fala sem pensar, na maioria das vezes fala coisas que se arrepende depois, sim ou não? Nós somos assim. Porque geralmente quando nós estamos em alguma enrascada, isso dentro do conceito familiar, conjugal e social, quando a gente está num momento apertado, geralmente a saída é: falei sem pensar, sim ou não? Porque quando a gente fala sem pensar, geralmente a gente fala aquilo que não deve. Porque quando você pensa, você mede, coloca na balança, pesa as palavras e diz assim: é melhor eu pensar primeiro para saber como eu vou falar. Então essa máxima existe na filosofia, não é? Eu falo aquilo que penso. Então me chama muito a atenção, eu vou correr aqui porque eu tenho 10 minutos para concluir aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Eu sei que Deus vai falar comigo e vai falar também aqui nessa noite. Então quando eu leio a expressão de Mefibosete, ele não sabe que Mefibosete é aquela linda história, aleluia, que aconteceu segundo Samuel, a partir do capítulo 4, aleluia, que ele era o filho de Jonathan, príncipe de Israel, filho de Saul, aleluia, mas houve uma guerra muito grande, Saul morreu, Jonathan morreu, e estavam perseguindo toda a família. A empregada de Jonathan, que cuidava dos seus filhos, a babá, pegou o Mefibosete, que tinha 5 anos de idade, colocou no colo e saiu correndo para não ser morta, e também não ser morto o herdeiro do reino, aleluia. Mas aconteceu uma tragédia, ela se embaraçou, tropeçou, e o menino caiu das suas mãos, e caiu no chão. Nesta queda ele quebrou as 2 pernas, ficando a partir dali coxo. Amém, meus irmãos? E tem muita história bonita, pregação bonita, falando de Lodebar, que foi buscar Mefibosete. É exatamente esse menino aí, que se tornou homem em Lodebar. Ele cresceu, e quando Davi chamou Mefibosete, diante de toda aquela história que Davi se lembrou, aleluia, queria fazer um bem para alguém que existia ainda na família de Saul, aleluia, procurou saber que Mefibosete estava lá em Lodebar. Como disse, há muitas mensagens bonitas a esse respeito, aleluia, mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Mefibosete cresceu em Lodebar se considerando uma pessoa muito, mas muito mesmo inferior a todas as outras pessoas que ele conhecia, porque as suas palavras revelam aquilo que ele pensava dele próprio. Veja o que lemos aí: quem é teu servo? Foi isso que Mefibosete falou a Davi quando chegou diante dele: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto? Não, alguém se considerar como um cão. Me diga, que ainda morto. Aqui em Pernambuco tem uma expressão, irmãos, e quando eu cheguei para morar aqui, aliás, eu sou de Pernambuco, passei um tempo fora e voltei, mas quando eu voltei aqui em Caruaru, quero dizer, escutei uma expressão nova, uma expressão que eu nunca tinha ouvido, e talvez os irmãos já ouviram e talvez não ouviram, mas se fala muito isso aqui em Caruaru: pó do rato. Quem já ouviu falar isso aqui? Pó da rabiola, tem também. Pó do rato. Lá, no ambiente de trabalho, existe essa expressão, pó do rato, ou seja, algumas pessoas se referindo a uma pessoa desprezível, eles dizem assim: isso é o pó do rato, irmão. O rato já não é nada. Imagina o pó do rato. Aí eu ouvi essa expressão, não entendi bem, e eu perguntei para a pessoa que sempre falava isso: o que é isso? Por que você
fala isso. Ele disse exatamente isso que eu estou falando para os irmãos. Se o rato já não é nada, imagina o pó do rato. Existe uma situação mais desprezível, irmãos, para falar para uma pessoa, nunca fale isso com ninguém, irmãos. Não é? Isso é muito triste, é deixar a pessoa muito além daquilo que nós pensamos nessa categoria de desprezo. Aleluia, nunca fale isso. E eu falei para o rapaz, faz isso não, ninguém merece ouvir isso. Ninguém merece ouvir essa expressão. Mas enfim, Mefibosete, irmão, se fosse um garoto, ele ia dizer, eu sou o pó do rato. Era o sentimento de Mefibosete, porque o que ele falou era o que ele realmente pensava de si. Ou seja, irmãos, Mefibosete, aleluia, foi surpreendido pela atitude de Davi, quando Davi mandou uma comitiva na casa dele, aleluia, e entregar para ele, os historiadores dizem, a Bíblia não fala em detalhes, irmãos, mas eu procurei ler, e alguns historiadores dizem que Davi entregou um convite para que ele pudesse ir, aleluia, por conta própria, no dia marcado, para encontrar-se com Davi no palácio, amém, meus irmãos? Porque Davi queria recebê-lo com pompas, queria recebê-lo com festa, queria fazer algo diferente para Mefibosete. Porém, existia um problema, irmãos. Há na Bíblia uma declaração de Davi de que no palácio não podia entrar nem cego e nem coxo. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Tinha uma declaração na Bíblia, tem uma declaração na Bíblia, aleluia, de que no palácio não deveria entrar nem cego e nem coxo. Por quê? Houve antes dessa situação uma conspiração contra Davi, de maneira que alguém falou assim, vamos elaborar um plano para que até um coxo entre e mate Davi. A partir dessa declaração de um inimigo de Davi, Davi barrou as entradas, aleluia, desse tipo de pessoa, dessa categoria de pessoas, porque Davi ficou com medo, criou aversão aos coxos, às pessoas que tinham esse problema e também aos cegos, porque ele entendia que, por alguma razão, se abrisse a porta do palácio, ele poderia sofrer um dano. Como rei, ele precisava se proteger. Para os irmãos entenderem, veja aí o capítulo 5 e o versículo 8, diz assim, porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão, por isso se diz, nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Então as portas estavam fechadas para a categoria de gente que era Mefibosete. Irmãos, aleluia. Mas o que fazer agora? Aleluia. Existe uma comitiva dizendo, rei, quer que você se apresente lá. Eu, um cão morto, eu não sou ninguém, mas o rei que mandou chamar. E quando eu chegar lá, apresente esse convite aqui. Esse convite vai abrir as portas para a sua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aí, vou fechar a Bíblia porque eu tenho 2 minutos. Aí, irmãos, eu lendo a palavra e entendendo, eu quero dizer para você que quando Deus quer, glória a Deus, aleluia. Quando Deus está no negócio, irmãos, aleluia, a palavra do rei cai por terra. O que o rei pensa cai por terra, aleluia. O que ele decretou cai por terra. O que disseram a teu respeito cai por terra. aleluia. A porta se abre, Oh, glória. E aquilo que tem que acontecer, acontece. Eu creio, meu Pai, eu creio, Jesus, Tu é maravilhoso. Como é que Oh, glória a Deus. Como é que eu vou chamar? Com dificuldades. Aleluia, Jesus. Aí eu Glória a fico Deus. pensando assim, Mefibosete, chegando na porta do palácio, com dificuldade.
dificuldade. Uma pessoa que tem dificuldade para andar é muito difícil. Né? Com dificuldade, eu vejo dois, aqui é a minha mente, viu, irmão? Dois soldados com as lanças aqui, olhando, o que aquele camarada vai fazer aqui? Ele não sabe que não entra aqui. Ainda bem que ficou dentro, olha. Convite do rei guardadinho. Oh, glória a Deus. Aleluia, irmão, quando o rei, aleluia, Glória a Deus. O rei mandou chamar. Aleluia. Quando Deus quer, Oh, glória. tudo, as coisas vão acontecer. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a ti. Mefibosete na frente dos guardas, os guardas cruzaram logo a lança assim e disseram: aqui não, meu filho, aqui você não entra não. Mas quem recebeu o convite de Jesus tem ousadia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas já disseram para você: tem jeito não, vai dar certo não. Deus maravilhoso. Mas você tem o chamado, você tem o convite, você aceitou o convite, Aleluia. você está aqui glorificando a Ele. Oh, glória. Aleluia. E esse Jesus, Ele nos deu um convite para Aleluia. ao trono celestial. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mefibosete na frente dos soldados, os soldados cruzaram as lanças aqui e disseram: tem uma ordem aqui do rei dizendo que nem cego e nem coxo, aleijado, pode entrar na casa dele. Aí ele pega o convite e... Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aí os soldados viram o brasão do rei, né? O selo real, e disseram: o selo é de Davi. Aleluia. Abriram a porta, ele entrou, falou com Davi. Davi restituiu tudo que era dele. Aleluia. Não importa, mãe, não importa. Não importa o que você pensa de você. Às vezes você diz: eu não sou ninguém. O que importa é que Deus pensa o teu destino. Aleluia, glória a Deus. E acabou. Aleluia. Não vá por aquilo que falaram de você. Oh, Por aquilo glória a que Deus. pensam de você. Se você for parar, Jesus se maravilhoso. você deixar de avançar, se você deixar de seguir, se você deixar de adorar, aleluia, por aquilo que pensam de você, aleluia, nós estaremos perdidos. Mas nós devemos entender que Deus, Ele pensa a respeito de nós, pensamento de bênção para a nossa vida. Aleluia. Deus vai restituir. Deus vai restituir. Deus vai restituir. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mefibosete talvez pensava assim, e às vezes a gente pensa assim: por que as coisas para mim não dão certo? Por que eu pelejo para mim não dá certo? Aleluia. Aleluia. Por que para mim as coisas dão sempre errado? Tem aquela pessoa que diz assim: eu nasci para dar errado. E eu quero acreditar que Mefibosete também pensava assim: pai, eu nasci para dar errado. Era filho de rei, príncipe, as coisas se desabaram, quebrei as pernas, estou morando nessa cidade, nasci para dar errado. De repente, a luz de Deus resplandeceu na mente de Davi, manda chamar, manda restituir, coloca ela aqui. E Davi disse: a partir de hoje você, aleluia, é hóspede perpétuo da minha casa. Você vai morrer aqui, eu vou cuidar de você. Irmão, nós estamos num lugar privilegiado. Amém. Entramos por essas portas, somos filhos do rei. É E verdade. estamos aqui para servir a Jesus. Amém, Jesus. Não importa o que você já pensou de você, eu quero te dizer aqui nesta noite, aleluia, que vai dar certo. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Deus vai mudar. As portas irão se abrir. Aleluia.
restituir. Glória a Deus. Deus Amém. vai Eu restituir. creio. Mefibosete ficou rico Obrigado, na noite Senhor. do dia. Aleluia. Davi disse: as terras de Saul é toda sua. Mas como meu coxo Glória a chamou o tribuloso lá, Ziba. Ziba tinha 15 filhos, irmãos. Coloque todo mundo para trabalhar na terra dele. Vai cuidar para ele. Aleluia. As terras de Mefibosete, que era de Saul, todas, aleluia, vai ficar sob o seu comando. A herança, o dinheiro quando chegar, a produção, tudo de Mefibosete. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Quando Deus Deus. quer, irmãos, até Eu quem creio. conspira contra nós, Eita. tem que baixar a cabeça e dizer: é Deus na minha É vida. Deus, é Deus. Oh, glória Deus a na vida Deus. dela. É Deus. Aleluia. Não é assim? Eu O creio. salmista Deus. diz: Glória a Deus. aleluia. Quando o povo voltar do cativeiro, se alegraram e disseram: Vamos. é Deus na vida deste Glória a povo. Deus.